até 38, eu ia pegar 38 em diante. Mas antes eu queria falar alguma coisa, porque o futebol é alguma coisa tão controvertida que a gente vê, por exemplo, que um dos mais conceituados escritores brasileiros, que foi o Lima Barreto, ele dizia que o futebol é o ópio do povo, que o futebol é filho do imperialismo. E ele chegou a fundar no Rio de Janeiro, né, uma liga contra o futebol. E por que ele tinha essa postura? Dentre outras coisas, porque o futebol, como o Fábio falou, naquela época era um futebol de elite. Era um futebol em que procurava se excluir negro, mulato e branco pobre, né? Os clubes, inclusive, eram clubes que cobravam mensalidades e joias para evitar a entrada de pessoas que não pertencessem à elite, né? A gente vê, inclusive, que eles chegaram em determinado momento a exigir que o jogador, para entrar em campo, assinasse a súmula. E, como isso não bastasse, ele teria que apresentar um atestado de que estudava ou trabalhava, né? Apesar disso, o futebol foi em frente. E, como o Fábio falou, tem a frase do Nelson Rodrigues: futebol é pátria chuteira. Mas tem outras também. Tem uma do Antônio Gramsci, que ele disse que o futebol é o reino da felicidade do homem, né? Ou o do João Avelange, que foi presidente da CBF, né, que ele dizia que o futebol é paixão, e como toda paixão é perigosa, né? E o futebol, para mim, é tudo isso. O futebol, para mim, é arte, futebol é esporte, futebol é luta, é paixão, é vida. E a gente vê um negócio incrível, embora se diga que no Brasil existe democracia racial, democracia, etc. A gente só vê isso no campo de futebol. No campo de futebol tem burguesia, tem proletariado, a gente vê que tem branco, negro, mestiço, tem amarelo, tem mulher, tem homem, tem criança, tem pessoas de idade, todo mundo gritando, chorando, xingando, dizendo palavrão. Inclusive, os que mais dizem palavrão em campo são as mulheres, é um negócio incrível, né? Eu não vou repetir um negócio que vocês ouvem até pela televisão, aqueles corinhos, ei, bota pra não sei o quê, e por aí afora, né? Então, futebol é tudo isso, é negócio também. A gente sabe, por exemplo, que em 2002, a Globo, a Rede Globo, gastou 240 milhões de dólares para ter exclusividade de transmissão do jogo, dos jogos aqui no Brasil. E se calcula que em 2002, cerca de 42 milhões de pessoas assistiram aos jogos que ocorreram, né? E no outro dia, saiu essa semana, o Ronaldinho Gaúcho, ele atualmente trabalha em 12 campanhas publicitárias e atualmente é o cara que mais ganha dinheiro em futebol. Ele ganha 23 milhões de euros. Isso corresponde mais ou menos, aí os professores de matemática façam as contas, ele corresponde a R$115 por minuto. Quem está mais perto dele é o Beckman, que ganha 18 milhões, uma coisa assim. O Ronaldo Fenômeno ganha 16 ou 17 por aí afora, né? Então, é um negócio que mobiliza mesmo. E hoje, com essa voracidade do capitalismo tomando conta do futebol, ele está matando uma coisa que antigamente existia, que era a paixão clubística dos jogadores, né? Então, o jogador hoje ele muda de clube como quem troca de camisa, né? E eu comecei a gostar de futebol, foi como eu disse, muitos de vocês não eram nem nascidos, se duvidar, ninguém era nascido. Que meu pai era militar, e como militar, ele colocava o prazer acima de tudo. Ele odiava futebol. E eu me lembro que na Copa de 38, onde o Fábio parou, eu estava brincando no quintal, era criança, né?
Meu pai chamou, me obrigou a sentar junto ao rádio. Eu disse, eu não quero ficar aqui. Vai ver ficar aqui para ver o Brasil está jogando. Era o Galeano Neto irradiando. E eu só ouvia falar em 2 jogadores na seleção brasileira, Domingos e Leônidas, que eu tive a felicidade depois de vê-los jogar. Eu disse, pô, qual é o time desses caras? Flamengo. E eu virei Flamengo. Foi aí que começou a minha paixão pelo Flamengo. Eu me lembro que eu tinha um tio, que também era Flamengo, me levou para ver um jogo, o primeiro jogo de futebol que eu vi na vida, foi no Campo Fluminense, lá